Bom, pessoal, boa tarde novamente, né? Dando continuidade, então, à atividade de hoje, me foi solicitado que eu apresentasse os nossos dois palestrantes dessa tarde, tá? Bom, então, é com grande prazer, né, que eu apresento a primeira palestra, vai ser proferida pelo professor Paulo Artacho, da Universidade de São Paulo, e o título da palestra é O papel da ciência e da engenharia na crise climática e na implementação do desenvolvimento sustentável. O professor Paulo Eduardo Artacho Neto fez a sua graduação em Física na Universidade de São Paulo e concluiu o seu bacharelado em 77 e obteve o seu doutorado em Física Ambiental, também pelo Instituto de Física da USP, em 85. Ele trabalhou em vários lugares no mundo, como a Universidade de Antuérpia, na Bélgica, a Universidade de Lund, na Suécia, o NASA Goddard Space Flight Center e a Universidade de Harvard. A partir de 1980, o professor Paulo Artacho iniciou seus estudos sobre aerossóis tropicais, enfatizando a importância, né, de queima de biomassa na Amazônia, na criação de partículas de aerossol que são climaticamente relevantes. Tá? Ele tem atuação destacada, né, no IPCC, né, eu espero não estar falando errado, mas deve ser International Panel for Climate Change, se eu não errei nada. Ele é um dos cientistas brasileiros mais citados e ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Paulo, por favor. Bom, primeiramente eu agradeço a Virgínia e aos organizadores por o convite para conversar um pouco com vocês sobre a questão das mudanças climáticas globais, que é um dos temas hoje mais relevantes, tanto na área de engenharia, pelas necessidades de adaptação e mitigação de emissão. Nós vamos precisar muito dos engenheiros para essa tarefa, assim como da ciência, continuar progredindo o entendimento dos processos e dos problemas que nós estamos envolvidos até agora. Bom, é importante também, quer dizer, eu vi que na agenda de vocês também está sendo discutido os Sustainable Development Goals, e eu acho que é importante perceber que cada um desses Sustainable Development Goals tem links importantes com as mudanças climáticas, uns mais, outros menos, mas, por exemplo, fornecer água para a população, você disponibilizar energia para a população do nosso planeta e assim por diante, vai afetar diretamente as mudanças climáticas e nós vamos discutir isso daí em detalhe. Mas essa história toda das mudanças climáticas começou, ou digamos assim, se intensificou há 150 anos atrás, né? Então, esse gráfico mostra, do lado esquerdo, as tendências socioeconômicas do nosso planeta desde 1750 até agora, né? Desde o início da Revolução Industrial, e observamos que, se você olha para a população mundial, população urbana, uso de água, uso de fertilizantes, produção de papel, turismo internacional e assim por diante, todos esses indicadores socioeconômicos estão crescendo exponencialmente. Num planeta com recursos finitos, é evidente que você não precisa nem ser cientista para perceber que isso não pode continuar ad infinitum, né? Porque essas tendências de crescimento impactam no lado direito deste gráfico, que são as tendências do sistema que mantém o clima do planeta como a gente conhece, tanto da concentração de gás de efeito estufa, acidificação dos oceanos, aguacultura, perda de florestas tropicais, deposição de nitrogênio nas áreas costeiras. Todos esses indicadores também estão crescendo exponencialmente e, evidentemente, isso tem um limite, e a grande questão é aonde está esse limite. E isso é caracterizado cientificamente por várias capas da revista Nature e da revista Science, aí está uma delas, né? Colocando que nós chegamos numa nova era geológica que chama-se Antropoceno, ou Anthropocene em inglês, que é uma época caracterizada quando nós, humanos, e a nossa civilização se tornou uma força planetária geofísica, né? Então, em vez das eras geológicas serem definidas por eventos
de geofísica, na verdade, nós estamos influenciando essa última era geológica, saindo do Holoceno e entrando no Antropoceno. Isso foi reconhecido pela ciência, mas isso também foi reconhecido de uma maneira mais ampla, como a gente pode ver pelo gráfico da direita, pela foto da direita, uma capa da revista The Economist, desde 2011, onde economistas colocando bem-vindo ao Antropoceno. Então, isso hoje já é um conceito muito importante, e a grande questão é o que nós, como seres humanos, e cientistas e engenheiros, vamos fazer com esta questão que está ficando cada vez mais premente, como vocês acompanham facilmente. Há várias maneiras de se medir o impacto dos seres humanos no nosso planeta. Um deles é esse gráfico do relatório do painel de biodiversidade, lançado recentemente, onde o primeiro mapa mostra a apropriação humana da produção de biomassa. Nós observamos que em muitas regiões continentais do nosso planeta, esta apropriação humana já chegou a 70% a 80% da área do nosso planeta, como vemos, por exemplo, na Índia, na Europa, no Nordeste dos Estados Unidos, em partes da China e assim por diante. Isso tem impactos enormes, e o mapa de baixo da esquerda mostra a disponibilidade e a perda de carbono no solo, que é essencial para a agricultura, onde a gente observa que, em muitas regiões, a perda de carbono no solo chegou já a 60%, 70%, comprometendo a nossa capacidade de produção de alimentos para as próximas gerações. Então, são questões extremamente cruciais que nossa humanidade está passando recentemente. E, para saber aonde estariam esses limites, um grupo de cientistas se reuniu alguns anos atrás e publicou um trabalho na Nature, tentando levantar quais são os chamados planetary boundaries, né? Os limites planetários onde a gente não deveria ultrapassar do ponto de vista de clima, integridade da biosfera, de fluxos biogeoquímicos e assim por diante, vários parâmetros. Bom, para tornar uma história longa curta, desses 9 limites identificados, em 4 deles nós já ultrapassamos esses limites, e eles são na mudança climática, na perda de biodiversidade, no deflorestamento de florestas tropicais e nas alterações dos ciclos biogeoquímicos. Então, para esses 4 parâmetros, nós já ultrapassamos os chamados limites seguros para a nossa humanidade. E a questão central das mudanças climáticas é a queima de combustível fósseis. Este gráfico mostra as emissões de CO2 desde 1850, nesse caso até 2015, mostrando que hoje nós já estamos emitindo para a atmosfera a cada ano 40 gigatoneladas de CO2, que é uma quantidade realmente extremamente elevada. E vocês vão perceber que 90% dessas emissões estão associadas à queima de combustíveis fósseis e 10% ao deflorestamento de florestas tropicais, onde o Brasil tem um papel de liderança nessa área muito forte. Hoje, apesar de todos os acordos internacionais, né, para reduzir emissões de gás de efeito estufa, Acordo de Paris, Protocolo de Quioto e assim por diante, nós ainda estamos aumentando a taxa de mudança da atmosfera. De 2017 para 2018, a emissão de CO2 aumentou 2%, e de 2018 para 2019, esse número vai ser em torno de 2,4%. Ou seja, não só nós não estamos reduzindo as emissões, como nós estamos aumentando a nossa participação na mudança da composição da atmosfera que nós estamos fazendo, né? E se essas emissões caem num reservatório que é extremamente pequeno, né? Lembre que a atmosfera
80% da massa da atmosfera está nos primeiros 15 quilômetros, né? Muito menor que a distância do aeroporto até aqui na UFMG. Então, a atmosfera é uma casquinha muito, muito, muito fina do nosso planeta. E se a gente joga 40 gigatoneladas de CO2 por ano num reservatório que é muito pequeno, as concentrações têm que aumentar, e hoje elas já estão em 415 partes por milhão, e eles eram 280 partes por milhão antes da Revolução Industrial. A concentração de metano já aumentou mais de 300%, de 600 ppb a 1.800 partes por bilhão. O que isso quer dizer? A nossa espécie é muito simples, a nossa espécie está mudando a composição da atmosfera. E isto tem impactos importantes. Esse gráfico também mostra que, além de estar aumentando a concentração de CO2, nós estamos diminuindo a concentração de oxigênio atmosférico, que é vital para todos os seres vivos. Porque quando você queima 1 grama de carbono que veio de combustível fóssil, para ele se transformar em CO2, se a química funciona, nós precisamos de 2 átomos de oxigênio para cada átomo de carbono para formar a molécula de CO2. Então, se a estequiometria química funciona, nós teremos que estar reduzindo a concentração de oxigênio atmosférico, e isto efetivamente está ocorrendo. E o que, em essência, nós, seres humanos, estamos mudando no planeta é o que a gente chama o balanço de energia do nosso planeta. Toda a vida no planeta depende de 340,2 watts por metro quadrado que a gente recebe a cada dia no nosso planeta, né? Parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço e a maior parte dela é absorvida pela fotossíntese e pelos seres vivos do nosso planeta. A parte da radiação que não é utilizada, ela é jogada de volta para o espaço na forma de radiação infravermelha, e o que nós estamos fazendo é aumentar o elo de realimentação da radiação infravermelha, e que nós estamos adicionando 2,6 watts por metro quadrado a cada ano no nosso planeta. Então, isso está fazendo com que a temperatura do planeta esteja aumentando. Entre as fontes de CO2, hoje, os cálculos mais recentes mostram que, do ponto de vista de CO2, as emissões principais são queima de combustíveis fósseis, com 91% das emissões, e desmatamento de florestas tropicais, com 9%. Quando eu comecei esse trabalho, há uns 30 anos atrás, esses 9% eram 18%. Né? Então, o Brasil tem uma enorme história de sucesso em reduzir o desmatamento, e hoje nós temos uma emissão de 9% de florestas tropicais. Dessas fontes, para onde vai esse CO2? 31% é reabsorvido pelos ecossistemas tropicais, principalmente, 25% é absorvido pelos oceanos, o que está fazendo os oceanos ficarem mais ácidos, e 44% permanece na atmosfera. E esses 44% é que está alterando o balanço de energia do nosso planeta. E isto acarreta um aumento da temperatura. Esse gráfico mostra, desde 1880 até 2016, o aumento da temperatura, de acordo com as medidas da NASA-GIS, e hoje nós estamos com 1,25 graus centígrados, em média, de aumento de temperatura no nosso planeta. Pode parecer pouco, mas em regiões continentais, esse aumento é muito maior do que esses 1,25 graus, por causa da capacidade térmica dos oceanos, que é muito maior que a capacidade térmica das áreas continentais. Se olharmos agora a distribuição geográfica desse aumento da temperatura, a gente observa, por exemplo, que o Nordeste brasileiro já aumentou de temperatura cerca de 2,25 graus centígrados, o que é um aumento de temperatura significativo para qualquer ecossistema. E a região do Ártico já aumentou mais de 3 graus centígrados, com
derretimento de geleiras na Groenlândia e com o derretimento do gelo do Ártico, como tem sido amplamente documentado. No Brasil, resultados do INPE mais recentes mostram, por exemplo, no gráfico da esquerda, o aumento da temperatura, e vejo que a bacia do Rio São Francisco e o Nordeste brasileiro, nessas simulações do INPE, nessa compilação deles, já aumentou cerca de 2 a 2,5 graus. E o gráfico da direita mostra a alteração no ciclo hidrológico, com cerca de 30% a 40% menos chuva no Nordeste e mais chuva na região Sudeste e na Bacia do Prata. Então, nós estamos observando uma enorme alteração no ciclo hidrológico, que é essencial para a agricultura, não só brasileira, mas como em todo o planeta. A temperatura dos oceanos também está aumentando, porque o oceano está em contato térmico com a atmosfera, e em algumas regiões dos oceanos você já tem aumento da temperatura de 1,5 grau. Isto faz um efeito importante para a nossa sociedade, porque a água é uma substância que se dilata com o aumento da temperatura e que, se a temperatura dos oceanos está aumentando e se a física funciona, o nível dos oceanos tem que estar aumentando, e isto é realmente o que está acontecendo, e hoje o nível dos oceanos já aumentou cerca de, em média, 23 centímetros do que antes da Revolução Industrial. Algumas regiões, como, por exemplo, no Recife, esse aumento médio do oceano já subiu acima de 40 centímetros, causando problemas de erosão em praias e erosão em áreas costeiras. Agora, se olharmos de outra maneira, olhando o impacto potencial desse aumento do nível do mar, a National Geographic e a United States Geological Survey fizeram simulações sobre como seria o nível dos oceanos se todas as geleiras continentais derretessem, não a Antártica, né, porque isso só pode ocorrer em alguns milhares de anos, e vejam que, se isso realmente ocorrer, Assunção do Paraguai vai estar na praia, né? Manaus vai estar embaixo da água, apesar de estar 1.500 quilômetros longe do Oceano Atlântico. Então, vejam que o que esse gráfico, esse mapa mostra, é que nós temos o potencial de estarmos mudando a geografia do nosso planeta, coisa que, obviamente, nenhuma outra espécie teve até agora nos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta. Isso que pode acontecer com a América do Sul, também pode acontecer com a Europa, com, por exemplo, você vê os Países Baixos e Holanda, e a cidade de Londres, por exemplo, né, embaixo d'água, impactos nos Estados Unidos, na Flórida e assim por diante. Então, veja que os impactos potenciais não são pequenos e podem trazer prejuízos muito grandes para as próximas gerações. Isso pode ser confirmado de um número enorme de medidas, né? Hoje a ciência é muito forte nessa área. Por exemplo, isso são dados do satélite GRACE, que mostram uma redução muito drástica na quantidade de água no solo da região da Bacia do São Francisco, como vocês podem ver, e um aumento, uma intensificação do ciclo hidrológico sobre a região amazônica. Então, veja aqui, por exemplo, uma redução forte de precipitação no Oriente Médio, na região da Síria e da região da Turquia. Então, veja que nem todas essas mudanças são causadas pelas mudanças climáticas, algumas não são, mas algumas são. E esta que é a questão importante. O IPCC faz uma estimativa de qual é a nossa alteração no balanço radiativo do planeta, no balanço de energia do nosso planeta, e, por exemplo, isso é expresso como sendo a forçante radiativa, como nós chamamos. Toda aquela mudança na concentração de CO2 de 280 partes por milhão para 415 partes por milhão traz um aumento na radiação de 1,64 watts por metro ao quadrado, que é essa primeira barra que tem aí em cima. Se somarmos todas as componentes, efeito nas nuvens, nos aerossóis e assim por diante, o homem está mudando o balanço radiativo, adicionando 2,29 watts por metro ao quadrado. Isto pode parecer muito pequeno
perto daqueles 340,2 watts por metro ao quadrado, mas isso tem que ser observado da seguinte maneira: o sistema climático terrestre é extremamente sensível à quantidade de energia e ao balanço de radiação, né? E isto, todo esse aumento de radiação de 2,29 watts por metro ao quadrado é causado pela forçante radiativa antropogênica, pelas emissões nossas. No futuro, qual é o futuro que nos espera, né? Então, isso vai depender basicamente, né, dos cenários de emissão. E, para 3 cenários de emissão, vocês veem as simulações do IPCC para 2090 até o final desse século. E vejam que, no cenário mediano e no cenário de maior taxa de emissão, que corresponde ao que estamos hoje, o Brasil, por exemplo, pode aumentar de temperatura entre 5 a 5,5 graus, né? Em média, o que é um aumento de temperatura muito significativo. Então, quem mora em Cuiabá, por exemplo, que no verão bate nos 39, 40 graus, pode imaginar o que vem a ser um aumento médio de 5 a 5,5 graus a mais do que já temos hoje. Se nós olharmos as simulações do INPE, né, é sempre bom em ciência se olhar para resultados diferentes e independentes, né? Você vejam que as simulações do INPE para os últimos 30 anos deste século mostram que o Brasil central pode aumentar em torno de 6 a 6,5 graus, e a parte leste da Amazônia pode também aumentar de 5 a 6 graus centígrados. Então, são mudanças muito fortes, e o gráfico da direita mostra as mudanças potenciais no ciclo hidrológico, e observamos que o Nordeste brasileiro pode perder 40% a 50% da precipitação que tem hoje, e levando a uma região que era semiárida para uma região totalmente árida, e isto é uma questão extremamente delicada, aonde nós vamos alocar a população do Nordeste brasileiro, que pode não ter condições de sobrevivência num clima não muito favorável, por exemplo, para a agricultura e para a sobrevivência das grandes cidades, né? Isso é refletido num trabalho recente do professor José Marengo, onde ele mostra, por exemplo, que hoje nós já estamos observando novas zonas áridas no Nordeste brasileiro, particularmente no norte da Bahia, divisa com Alagoas, onde nós estamos passando por uma transição de um clima semiárido para um clima árido, com implicações socioeconômicas importantes para o nosso país. E uma das questões mais importantes do nosso país é a questão da Amazônia, né? Tanto em voga recentemente, por discussões importantes, né? E é importante a gente saber que a Amazônia é uma componente-chave do sistema climático terrestre. Veja, esse gráfico mostra a perda de florestas tropicais, que continua aumentando. Veja que não é só a emissão de combustíveis fósseis que está aumentando, que vocês viram no outro slide, também a taxa de desmatamento está aumentando. E quais são os países responsáveis por esse aumento? O Brasil, em primeiro lugar, né, de longe, disparado, o maior país responsável por desmatamento tropical, seguido pela República Democrática do Congo e pela Indonésia, né? A boa notícia é que, se dos 196 países da ONU, se nós resolvemos o problema de desmatamento em somente 3, a gente consegue reduzir aqueles 10% das emissões de desmatamento significativamente e mais ou menos rápido. Isso pode ser feito rapidamente. E o Brasil já fez isso no passado. Esse é um gráfico do desmatamento da Amazônia desde a década de 70 até 2018, e o Brasil tem uma enorme história de sucesso, com uma redução de 28 mil quilômetros quadrados por ano em 2003, até 4 mil quilômetros quadrados em 2011. Mas, como vocês observam, ao longo dos últimos 5 anos, nós estamos observando um aumento do desmatamento, e a previsão para este ano é um desmatamento ainda maior do que os 8 mil quilômetros quadrados desmatados de 2017 para 2018. Então, é uma questão, obviamente, estratégica,
para o Brasil essa questão do desmatamento. Se nós olharmos, uma outra maneira de olhar o desmatamento é olhar o número de focos de queimada que observamos na Amazônia, no produto que o INPE fornece. Veja que em 2018 nós tivemos quase o mesmo número de focos de queimada que era observado em 2003 e 2004. Então, nós estamos, na verdade, retrocedendo na questão do desmatamento da Amazônia e na questão do número de focos de queimada. Isso tem impactos enormes, não só sobre a Amazônia, isso é uma foto de plumas de queimada, mostrando que atinge basicamente toda a América do Sul, com impactos importantes sobre a agricultura, o ciclo hidrológico e assim por diante, né? E o ciclo hidrológico da América do Sul ele é muito controlado pelo fluxo de vapor d'água que é produzido no Atlântico tropical, é processado na floresta amazônica e, a partir daí, ele vem para a região do Brasil Central, onde concentra a nossa produção agropecuária. Então, a própria produção agropecuária brasileira é muito sensível a alterações no padrão de precipitação, e isto é sensível ao desmatamento da Amazônia. Mas a Amazônia, além disso, está passando por uma série de transformações. Uma delas é o aumento, uma intensificação do ciclo hidrológico da Amazônia, com o aumento da vazão do rio Amazonas nos últimos 20, 25 anos, que é muito bem documentada. Nós estamos também observando um aumento do nível dos eventos climáticos extremos na Amazônia, com aumento das secas e aumento das cheias, como é visto no primeiro e no segundo gráfico, e um aumento da amplitude climática, que é a diferença entre a cheia e a vazante na cidade de Manaus. Então, veja que desde a década de 80, nós estamos observando alterações significativas no ciclo hidrológico da região amazônica. E, além disso, o comprimento da estação seca na Amazônia, que é crítica porque as queimadas só param quando começa a estação chuvosa, também está aumentando em cerca de 6 dias a cada década. Então, se passa, por exemplo, 4 décadas, nesse intervalo, nós temos uma extensão de 1 mês da estação seca na Amazônia, que para o ecossistema significa muito. Então, isso tem um impacto muito forte sobre o funcionamento da Amazônia. E uma das questões mais importantes é, a Amazônia, ela está absorvendo carbono ou ela está perdendo carbono para a atmosfera, né? Na década de 80 e década de 90, a parte esquerda desse gráfico, a Amazônia estava absorvendo carbono da atmosfera a uma razão da ordem de 0,5 tonelada de carbono por hectare por ano, que é uma razão muito grande se você multiplica por 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas vocês vão ver que esta absorção de carbono está caindo ao longo do tempo, principalmente pelo aumento da mortalidade das árvores. Então, as secas de 2005 e as secas de 2010 trouxeram um impacto muito forte sobre o ecossistema, e o ecossistema está se recuperando de alta mortalidade e reduzindo o fluxo de carbono líquido, que hoje é em torno de 0 para a região amazônica, medido por cerca de 17 torres do programa LBA, que faz essas medidas continuamente sobre a região amazônica. E trabalhos recentes do Carlos Nobre mostram que, se nós tivermos mudanças climáticas e a taxa de desmatamento que nós temos hoje, mais o impacto das queimadas, isso pode levar a floresta a ser reduzida da sua cobertura original para 50% da área que ela tinha há 150 anos atrás, o que, obviamente, vai ter um impacto muito grande sobre o clima do restante da América do Sul. E nós podemos estar alterando o equilíbrio da floresta, em vez de nós estarmos no equilíbrio natural do bioma amazônico, que é o gráfico da esquerda, nós podemos estar indo por um equilíbrio de uma savana, de um cerrado, que tem muito menos carbono do que tem a floresta amazônica e, portanto, esta diferença de carbono vai para a atmosfera, agravando em muito o efeito estufa, já que a Amazônia tem cerca de 190 gigatoneladas de CO2 armazenado no ecossistema, e se uma parte disso for para a atmosfera,
agrava aqueles cenários que a gente já viu de uma maneira muito significativa, né? E as evidências de que as mudanças climáticas estão se acelerando e de que nós estamos agora passando não só por um processo de mudança climática, mas de uma crise climática, como vem reportado recentemente, se dá em vários níveis e em várias questões absolutamente cruciais e estratégicas para a humanidade hoje. E uma das questões mais importantes é quão perto nós estamos do chamado tipping point, onde nós saímos desse estado atual de equilíbrio que caracterizou o Holoceno para um novo equilíbrio que pode não ser muito favorável para os seres humanos e para a vida no planeta como um todo. Quais são esses tipping points? Por exemplo, além do dieback da floresta amazônica, também alterações na circulação termoalina, emissões do permafrost da Sibéria, né? Vocês viram que a Groenlândia, semana passada, estava 15 graus acima do normal, né? O Alasca estava 22 graus acima do normal umas 4 semanas atrás, ou seja, alguma coisa de muito importante no sistema climático, você não precisa nem ser cientista para perceber isto, né? E estes são os tipping points. E um dos tipping points mais preocupantes é o derretimento do permafrost do Ártico, que já está ocorrendo com fortes liberações de metano, e o metano é um gás que faz efeito estufa 27 vezes mais eficiente por molécula do que o CO2. Então, isso é um processo que já está ocorrendo e que, obviamente, uma vez que você starta, é muito difícil de você segurar ou retardar. O aumento na intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, com enorme impacto sobre a nossa sociedade, é muito forte e está aumentando desde a década de 80, de acordo com várias compilações diferentes, né? Uma das questões importantes é a questão da nossa capacidade de produção de alimentos, né? Qual é o impacto das mudanças climáticas na nossa capacidade de produção de alimentos? E a FAO e o Global Economic Forum fizeram essas simulações e vocês veem que o Brasil, a potencial perda de produtividade agrícola no Brasil chega a ser da ordem de menos 30%, menos 40%. Isso em todos os países tropicais. Então, isso, evidentemente, é uma coisa que nós temos que se preocupar para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, isso não é um problemazinho, nós vamos ter que resolver essa questão de uma maneira ou de outra. Para terminar, então, quais são as soluções, né? A primeira observação óbvia é que nós precisamos de muita engenharia de boa qualidade para resolver essas questões que não são simples, como vocês podem imaginar. Elas vão desde o uso mais eficiente de energia, o maior uso de tecnologias de baixo carbono e uma produção de energia sem emissão de gás de efeito estufa, com, por exemplo, energia eólica e energia solar. Nós vamos precisar aumentar os carbon sinks, né, as áreas de floresta, e principalmente ter mudanças no estilo de vida e mudança comportamental, e isto vai significar mudanças fortes na produção de energia, no setor de transporte, na agricultura, eventualmente na produção de biocombustíveis, e nós vamos precisar de muita engenharia para resolver os enormes desafios que nós temos pela frente. O IPCC fez várias simulações sobre como nós poderíamos limitar o aquecimento em 1,5 graus centígrados, né? E todas essas simulações envolvem uma redução de 5% ao ano na emissão de gás de efeito estufa, começando em 2020, zerar essas emissões em 2050 e começar a ter emissões negativas a partir de 2050. Por métodos que a gente ainda não conhece cientificamente. A única maneira de remover CO2 da atmosfera nessa escala que a gente precisa chama-se fotossíntese. Só que nós não podemos sair plantando floresta em todos os lugares onde a gente produz comida. Então, é um desafio gigantesco como nós vamos levar com essa questão. Uma das potenciais soluções envolvendo a engenharia é a chamada geoengenharia climática, onde
envolve colocar espelhos no espaço, envolve jogar aerossol na atmosfera, envolve semear nuvens para aumentar o albedo terrestre e assim por diante. É importante salientar que nenhum dessas técnicas tem demonstração científica efetiva e ainda são projeções, ideias para o futuro, né? Aqui, por exemplo, está nos mudanças, as várias propostas de geoengenharia climática e todas essas propostas, inclusive aumentar o sequestro de CO2 pelos oceanos, têm mais efeitos colaterais do que os próprios efeitos que eles estão tentando combater. Então, por enquanto, nós não temos outra solução senão reduzir emissões de gás de efeito estufa. Para terminar, eu vou pular alguns slides aqui, e é importante a gente perceber que, para a implementação dos Sustainable Development Goals, várias dessas estratégias vão influenciar as mudanças climáticas e vão requerer mais energia, vão requerer uma mudança importante. Por exemplo, o Sustainable Development Goals de fornecer água para a população, ele basicamente implica em uma enorme quantidade de energia a ser despendida nesse efeito, e isto, obviamente, vai aumentar a emissão de gás de efeito estufa na nossa estrutura atual. Então, é importante a gente perceber que a ciência fez o seu trabalho e que agora é a hora da engenharia e das políticas que precisam ser implementadas para reduzir essas emissões. E aí é que está o grande desafio nosso, fazer isso rapidamente nos próximos 5 ou 10 anos, porque nós não temos muito tempo para agir, e essa ação tem que ser agora, reduzindo o desmatamento na Amazônia, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis e trabalhando para preservar o ambiente saudável para as próximas gerações. Então, obrigado pela atenção, gente.